Salve, galerinha. Tiveram uma semana aí para descansar, né? De boa. Espero que vocês tenham dado uma relaxada. Então agora a gente vai voltar aqui, né? Continuando aí com o nosso sistema de aulas à distância, por enquanto. Torcendo para que essa situação ela se resolva o quanto antes, né? Mas o importante é que todos nós estamos bem, né? Deu para descansar uma semaninha aí. Estamos voltando aí de layout novo, né? Acredito eu que se vocês não inauguraram esse layout com outro professor, estão inaugurando comigo, ó, ficou um layout bem legal, bem interessante, né? Um visual muito bom. E eu vou dar sequência com vocês aqui aquilo que nós estávamos trabalhando na aula gravada do dia 15, né? Nós já estamos passados do dia 15, né? Mas no dia 15 eu tive uma live com vocês e agora gravei essa aula também no dia 15 para veicular depois desse recesso. E nós estávamos trabalhando lá com a transmigração da família real portuguesa para o Brasil, né? Então o professor havia parado exatamente nessa tela que vocês já receberam esses slides aí via WhatsApp, tiveram a oportunidade de ver, de dar uma estudadinha em todos eles, vai favorecer, vai facilitar aqui o nosso trabalho, né? Então, nesse slide aí nós temos um fragmento do livro 1808 do Laurentino Gomes, né? O Laurentino Gomes ele escreveu aí uma trilogia da história do Brasil, né? 1808, falando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, 1822 ele trabalha aí a questão da emancipação política e 1889 proclamação da República. Uma trilogia aí sobre a história do Brasil. Laurentino Gomes não é um historiador de formação, um jornalista, mas nós temos bastantes jornalistas que se aventuram aí a produzir textos de história e normalmente os textos ficam agradáveis de leitura, né? Tem alguns historiadores que fazem crítica aí ao jornalista escrever de história, mas eu não tenho esse posicionamento não. Eu acho que tudo é válido, a gente tem que fazer a crítica construtiva quando, seja historiador ou não, existe aí uma inconsistência naquilo que está escrito, né? Então eu deixei esse trecho aí para a gente poder ter aí uma referência, né, de um documento acerca da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Bom, essa fuga da família real portuguesa para o Brasil aconteceu lá em novembro de 1807, quando a esquadra portuguesa ela saiu do porto de Lisboa, né? E essa esquadra aí que foi cedida, né, pelos navios da Marinha Mercante Inglesa, era composta de 8 naus, 3 fragatas, 3 brigas e 2 escunas, né? Então um total aí de 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 embarcações, né? Escoltadas aí pelos navios ingleses e que acabaram, né, não conseguindo navegar juntos em virtude aí de uma forte tempestade. Então fala-se aí que mais ou menos entre 10 e 15 mil membros da corte portuguesa saíram, né, abandonaram lá Portugal sob a ameaça da invasão do Napoleão e vieram para o território brasileiro, formando aqui, né, uma corte de Portugal presente no território colonial, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né, o Carlota Joaquina, mas se vocês assistiram o Carlota Joaquina que eu subi no Drive para vocês, tudo aquilo que está colocado ali para vocês vai aparecer de alguma forma no filme, né? Quem que eram esses nobres que vieram, né? Eram gente ligada à nobreza mesmo. Se veio o cozinheiro, era o cozinheiro da nobreza. As damas de companhia, as damas de companhia da nobreza. Quais eram os clérigos que vieram? Os clérigos que estavam ligados com a nobreza. Então, por isso a gente tem aí a corte portuguesa nesse período vindo para cá. E o povo é óbvio que ficou aí extremamente indignado com essa situação, né? Extremamente indignado com esse abandono, né? E isso vai ter reflexos para o Dom João VI posteriormente. Na bagagem real veio o tesouro real, né? Os arquivos da monarquia portuguesa, né? Alguns
textos acabaram vindo, alguns livros acabaram vindo, apesar de livros da Biblioteca Real ter ficado lá na costa portuguesa e acabando vindo depois. Mas, enfim, né? Essa riqueza que veio, por exemplo, ela foi responsável aí pela fundação do Banco do Brasil. Esses livros que foram abandonados, primeiramente, que vieram depois, é o que formou a Biblioteca Nacional hoje no Rio de Janeiro, né? Os arquivos da monarquia portuguesa também compõem aí uma série de documentações que nós temos aqui no Brasil sobre a história, né? No Arquivo Nacional. Então, são elementos aí que colaboraram muito aí para o processo de um passo a mais que a colônia deu, tá? O mapa ele mostra para nós aqui a rota que foi feita pelas embarcações, né? A parada, né, nas ilhas de Cabo Verde, né, os navios que chegaram, né, a família real acabou ancorando primeiramente em Salvador para depois seguir para o Rio de Janeiro. Outras embarcações acabaram vindo direto para o Rio de Janeiro. Então aí é uma ilustração através de mapa para a gente observar, né, esse caminho que eles fizeram para chegar até a colônia. Quem era a família real? O Dom João VI, né, que era filho da rainha Dona Maria I e do marido e tio, né, Dom Pedro III. Ele se casou com uma membra, né, uma pessoa que era membro da coroa espanhola, a Carlota Joaquina. Foi declarado herdeiro do trono por ter falecido seu irmão primogênito, o Dom José. E quando a mãe dele ficou louca, né, ele assumiu a regência do reino no dia 1º de fevereiro de 1792. Então, quando ele veio para o Brasil, ele era o regente, né, o que estava regendo, porque a mãe dele ainda estava viva. Carlota Joaquina era a primogênita do rei da Espanha, Carlos IV. Nasceu em 1775. Com 10 anos, ela teve que se casar, né, com o Dom João, sem conhecer realmente Dom João, a não ser por quadros pintados, né? E isso aí era uma aliança entre os dois países. Ela era de temperamento forte e voluntarioso, que dificultou muito a relação dela com várias pessoas, né? Daí comenta-se ali que durante a lua de mel ela agrediu, né, o marido com dentadas, para que o casamento acabasse não se consumando. Também acredito que vocês devem ter visto isso aí no filme Carlota Joaquina. A Dona Maria, né, ela nasceu em Lisboa em 1774, era filha do rei Dom José I, ocupou o trono até 1816, quando ela faleceu aqui no território colonial, e aí o Dom João se tornou rei mesmo de Portugal. Era chamada de piedosa por ser de profunda religiosidade. No Brasil, ela ficou conhecida como Maria Louca, né, devido à doença mental que veio à tona após o falecimento do seu primeiro filho. Ela ficou louca depois que o filho dela morreu, né? E os filhos do príncipe regente, futuros herdeiros do trono português, o Dom Pedro, o que será o Dom Pedro I, Dom Miguel, Maria Isabel, Maria Teresa, Maria de Assunção, Ana de Jesus, Maria Isabel, Maria Francisca e Isabel Maria. Esses aí compunham aí a nobreza, né, que vieram para o Brasil. Eu tinha 3 trechos aqui do filme Carlota Joaquina, que se fosse na aula ao vivo eu ia passar para vocês. Aqui eu não vou ousar passar o filme, que até começou a querer rodar aí, né, porque senão eu perco o vídeo no YouTube. Tá bom? Eles me cortam daí por causa de direitos autorais, tá? Então eu não vou me arriscar mais fazer isso daí. Então, a corte portuguesa ela vai chegar no Brasil em 22 de janeiro de 1808, né? Chegam em Salvador, né? Ficam 34 dias em Salvador, porque o local que eles iam permanecer não era Salvador, né? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então eles viriam para o Rio de Janeiro, mas esse pouco tempo em Salvador não impediu que ele tomasse ali decisões importantes, né, para destravar a economia brasileira, que é o elemento que vai começar aí a impulsionar o Brasil em direção à emancipação, tá? Isso tudo era exigência da Inglaterra, que isso acontecesse. Era uma exigência que a Inglaterra tinha em virtude como uma forma de pagamento por eles terem escoltado a família real para cá. Então a primeira decisão que ele tomou assim que chegou no solo da colônia foi a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. E aí na nossa leitura a gente pode colocar assim, ó, a abertura dos portos às nações amigas. E quem eram essas nações amigas? A abertura dos portos à Inglaterra, né? O que significa isso no plano aí da questão colonial, né? Aí era o fim da
colônia no sentido econômico, né? É o fim do pacto colonial, é o fim do monopólio comercial português com o Brasil. Por quê? Porque essa medida permitiu que navios estrangeiros pudessem livremente atracar nos portos brasileiros e realizar atividades comerciais de compra e venda, tá? Desde que esse país ele tivesse aí uma amizade com Portugal, né? Mas a leitura que a gente tem que fazer mesmo é a abertura dos portos aos interesses da Inglaterra, né? Pois sai de Salvador, eles vão para o Rio de Janeiro em 8 de março de 1808. Essa vai ser a residência fixa da coroa portuguesa no território colonial, né? Ali o rei, né, o príncipe regente naquele momento ainda, né, o Dom João VI, ele vai tomar algumas outras medidas que são importantes aí para a governabilidade, né, criando ali ministérios, Ministério da Guerra, da Marinha, da Fazenda e do Interior. Em 10 de setembro, também acontece algo bastante significativo lá em 1808, que é uma tipografia que se estabeleceu também no território colonial e a circulação de um jornal no país, né, o primeiro jornal que passou a circular no país, a Gazeta do Rio de Janeiro, que também é um elemento significativo no processo de avanço aí da autonomia da colônia em direção a se tornar aí emancipado. Citei para vocês lá que o erário real precisava, né, de ter um local para ser guardado, então surgiu também o Banco do Brasil. Então foi se criando, galera, isso que o professor está apresentando para vocês aí, é uma série de infraestruturas que vão mudar a condição da colônia. A colônia ela vai se transformando gradativamente. Num primeiro momento, com qual sentido? No sentido de atender às demandas da corte que aqui estava. Tá? Então, para que criar o banco? Para o erário real. Né? Para que criar, por exemplo, lá a Real Academia Militar? Para haver ali uma instituição que pudesse proporcionar um tipo de ensino. Para que uma academia de belas artes? Né? Para poder ter ali uma produção artística que agradasse aí o estilo de vida dos portugueses. Se nós olharmos para baixo lá, ó, o Jardim Botânico, realmente aquele Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para que criar o Jardim Botânico? Para a corte ter algum lugar para poder passear. Tá? A Real Biblioteca, que hoje é a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, para acomodar os livros que posteriormente vieram de Portugal e que era comum à corte, né, utilizar-se de leituras nas bibliotecas. Enfim, galera, tudo isso que está colocado ali, ó, são infraestruturas que num primeiro momento foram criadas para atender às necessidades da corte que aqui estava estabelecida e que posteriormente acabou, né, se tornando uma infraestrutura que vai dar condições maiores para que o movimento emancipacionista acontecesse. Então, são mudanças no plano econômico, mudanças no plano político que nós vamos encontrar, né, nesse período da família real permanecendo aqui, e mudanças em infraestrutura que vão criar as condições aí para que a emancipação ela possa acontecer. Né? A corte portuguesa, né, a princípio ali, o Dom João, a Carlota, né, e os seus filhos vão se hospedar, né, no Paço Imperial, né, um casarão que era localizado no centro da cidade, que se tornou aí a sede oficial do governo até a sua partida. E isso, né, o Rio de Janeiro, ele passa por uma transformação incrível nesse momento, né? Um grande fluxo de mercadorias vão circular ali no território do Rio de Janeiro e em outras partes aí da colônia também. A corte portuguesa ela vai fazer com que virasse um caos ali a cidade do Rio de Janeiro. Rapidamente ele teve que passar por uma série de transformações e um processo de urbanização que pudesse ali atender aí a demanda dessa enxurrada de pessoas que invadiram esse território. Né? Tem uma passagem interessante, né, que quando eles chegaram no Rio de Janeiro, tinha que ter local e acomodação para todo mundo. E não tinha acomodação para todo mundo. Então o Dom João ele baixou um decreto, né, que iria se escolher residências e essa residência ela ia receber um carimbo na porta, né, PR, né, propriedade real.
e as pessoas que moravam nessa residência tinham que sair, né? Tinham que procurar abrigo em outro lugar, na casa de um parente ou em outro lugar mais afastado, né? E isso já foi um elemento de descontentamento. No primeiro momento as pessoas até ficaram felizes, né? Nossa, olha, eu vou poder servir ao rei, né? Empolgados ali com a corte aqui. Eles achavam que era por pouco tempo e tal, mas quando eles perceberam que isso daí estava sendo um abuso de autoridade, o PR ele acabou se transformando aí no ponha-se na rua, né? Uma situação que provocou um descontentamento, né? Bom, cobrança pela proteção inglesa. Tá? A Inglaterra ela cobrou por essa proteção que ela deu aí. E essa cobrança não ficou só na abertura dos portos, ela veio também em vários outros tratados aí que quebraram aí os monopólios que a metrópole portuguesa tinha em relação à colônia aqui no Brasil. Aqui nós temos estipulados alguns elementos disso daí, né? Os mais famosos, né? São os tratados de 1810, né? Que estabelecia ali, né? Ou a gente pode chamar eles também de Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. São duas coisas que a gente vai entender separadamente, né? O Tratado de Comércio e Navegação, por exemplo, ele estipulava tarifas alfandegárias sobre os produtos que iriam circular aqui na colônia, né? Os produtos ingleses iam pagar somente 15% de tarifas alfandegárias. E aí, quando a gente olha para o Tratado de Comércio e Navegação e a gente compara essa taxação, ele dizia mais ou menos assim, ó, os produtos ingleses pagavam 15% para circular no território colonial, os produtos portugueses que circulassem aqui pagavam 16% sobre o valor, enquanto os outros países amigos de Portugal pagavam 24%. Olha o privilégio alfandegário que os ingleses tiveram com esse tratado, e era uma imposição que eles tinham, era a cobrança que eles tinham para com Portugal, né? Outro elemento ali, que seria o Tratado de Aliança e Amizade, estabelecia, né, que os ingleses, né, que estavam aqui no território colonial ou que permanecessem por um tempo aqui no território colonial, eles iriam ser tratados, né, de acordo com a legislação da Inglaterra, com a legislação britânica. Isso para evitar, por exemplo, que alguma determinação religiosa, né, alguma pena religiosa, alguma punição religiosa pudesse recair sobre os ingleses, tendo em vista que a maior parte dos ingleses eram protestantes, né? Calvinistas, a maior parte, né, de comerciantes, de burgueses ingleses que estavam aqui, que moravam aqui ou que comercializavam aqui, e o reino de Portugal era um reino católico, né? Por isso que a gente tem ali também o item, né, que uma das determinações foi aí a proibição da Santa Inquisição no Brasil. Então, gradativamente a Santa Inquisição ela foi deixando de atuar também no território brasileiro. Outra exigência, tá? Outra exigência que, indo na mesma linha ali da Santa Inquisição, é a questão da abolição da escravidão, né? Isso daí era algo que a Inglaterra impôs quando da vinda da família real portuguesa para cá. E esse acordo aí, ele acabou não sendo cumprido. Tá? Era a abolição da escravidão, começando ali pela gradual extinção do tráfico negreiro, era uma diminuição do número de escravos no território colonial até a abolição, tendo em vista que os ingleses eles eram bonzinhos, bons de coração? Claro que não, né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês em outras situações, mas vamos lá. Escravo compra? Escravo é mercado consumidor? Não. Tá? Então, eles queriam o desenvolvimento do trabalho assalariado, porque aí sim a gente tem o desenvolvimento de um mercado consumidor. Tá? Então, todas as atitudes tomadas pelo governo português visava aí, atender aí as demandas desejadas pelos ingleses no território colonial português aqui na América, né? Bom, agora a gente vai caminhar aqui para entender a questão da permanência dessa corte aqui. Eles chegaram em 1808. Em 1815, o Napoleão ele é derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, né? E o Congresso de Viena ele restabelece novamente os limites, os reinos, né? Os monarcas que tinham sido destituídos pelo Napoleão, ou seja, há lá um processo de reequilíbrio, né? Dentro da Europa. Então,
aquilo que ameaçava os portugueses ou a corte portuguesa de estar lá na Europa, governando a partir da Europa, deixou de existir em 1815, quando o Napoleão ele é derrotado, né? Surge aí, nesse Congresso de Viena, dois princípios, né? O princípio da restauração e da legitimidade e o princípio do equilíbrio do poder e fronteiras geográficas. Pensando nesses princípios aí do Congresso de Viena, tá? A Casa de Bragança, que é a família real, Dom João VI, que estava aqui no território colonial, né? Estava restaurado, né? Estava lá pronto, né, para governar. Só que o Dom João estava no Brasil e não em Portugal. O Brasil era uma colônia e não tinha um status político de reino. Então, a partir do Congresso de Viena, ficou meio que inviável a manutenção dessa condição. Um rei ele não pode governar a partir, né, do território colonial. A colônia não tem status para que isso pudesse acontecer. Só que o Dom João VI ele não queria voltar, galera. Ele não queria voltar para Portugal. Então o que o Dom João VI ele fez? Tá? Ele elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aqui, nesse momento, tá? O status político de colônia deixa de existir. Se lá em 1808, com a abertura dos portos, a questão econômica da colônia, o pacto colonial deixou de existir, 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, faz com que, no plano político, a colônia deixasse de existir e surgisse aí uma extensão do reino português aqui na América, tá? Foi a forma como o Dom João encontrou, porque ele queria continuar aqui, ele não tinha interesse de voltar para Europa, tá? Bom, essa decisão do Dom João de permanecer no Brasil neutralizou para aquele momento, né, qualquer possibilidade de emancipação política, porém os portugueses eles não ficaram satisfeitos com isso daí, principalmente os comerciantes portugueses, principalmente a burguesia comercial em Portugal, que queriam o retorno da família real e da corte e que queriam a recolonização do Brasil, ou seja, que o Dom João voltasse para Portugal e desfizesse todos os acordos e os tratados que ele havia feito desde 1808 então. Tá? Bom, a América Espanhola, né, ela obteve a sua independência ali por meio de lutas, né, mais ou menos sangrentas aí, com disputas mesmo pelo poder. Essa presença da família real portuguesa no Brasil vai ser o elemento que vai favorecer aí que a ruptura da colônia e a emancipação política ela aconteça de uma forma mais amena, sem grandes confusões aí, sem grandes rebeliões, tá? Vai ser um acerto entre elites também, tá? A presença, né, do Estado português aqui, a vida luxuosa que eles faziam aí, exigia aí muito recurso do território brasileiro. Tá? As tarifas alfandegárias aí haviam diminuído nesse momento aí, então isso dificultou muito aí a questão econômica, né, do desenvolvimento do território colonial, agora o território aí unido a Portugal, que era o território brasileiro. Tá? Mais um trecho do Laurentino que vocês vão poder ler, né, falando sobre essa questão do descontentamento aí de uma parcela da população em relação à presença do Dom João VI no território colonial. Tá? Juntamente com a família real, 1.500 pessoas que vieram para cá, 15 mil pessoas, perdão, que vieram para cá, era sustentada pelo governo, a maioria ocupando cargos da administração. Tá? Nós vamos ter uma revolta que aconteceu em virtude disso daí, que é a Revolução Pernambucana. As províncias elas tinham aí que mandar grandes somas de dinheiro para o Rio de Janeiro para sustentar aí essa corte que formava uma burocracia muitas vezes inoperante nesse contexto da presença da família real aqui. Então, em virtude, né, dessa questão de muito dinheiro que se enviava para o Rio de Janeiro,
e sob a influência aí dos ideais do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, de algumas independências nas colônias espanholas que tinham acontecido, os pernambucanos eles se revoltaram. E aí a Revolução Pernambucana, dentro desse período joanino, perdão pela tosse, tá? Ela foi um dos movimentos emancipatórios, uma tentativa de um movimento emancipatório. Ó. Ela aconteceu em 6 de março de 1817 e foi influenciado pelos ideais iluministas propagados aqui no território pelas sociedades maçônicas, pelas lojas maçônicas. Né? No momento dessa insurreição, os produtores nordestinos sofriam com a flutuação do preço do açúcar e do algodão no mercado internacional. Então, a revolta fez com que eles conquistassem a cidade de Recife e derrotaram as tropas que defendiam Portugal em Recife. Eles formaram um governo provisório composto por 5 membros. O movimento ele foi difundido em outras capitanias do Brasil e em algumas nações europeias, e aí a cidade do Recife foi cercada por embarcações que fizeram com que a comunicação da capitania com outras regiões fosse interrompida, por isso o movimento ele não conseguiu se expandir. Né? Os líderes foram presos e acabaram pagando com a própria vida, o que era típico, né? Crime de lesa majestade. Crime de lesa majestade não tinha outra alternativa senão, né, a morte, a forca ou por fuzilamento. Tá? Revolução Liberal do Porto. Né? Então, o que foi a Revolução Liberal do Porto? A partir de 1815, o Dom João ele ficou sendo sempre constantemente cobrado por parte dos portugueses que se mantiveram no território da Europa, que ele retornasse para Portugal e que restabelecesse a condição de colônia para o território brasileiro. Então, no dia 24 de agosto de 1820, né, a burguesia mercantil que estava ressentida dos efeitos da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, inicia ali uma rebelião, né, uma revolta. As reivindicações eram a volta imediata, né, da corte para o reino, e o estabelecimento, né, em Portugal de uma monarquia constitucional, né, e a recondução do território colonial aí, do Brasil, né, à condição de colônia, ou seja, a reinstauração do pacto colonial. Bom, o movimento ele foi vitorioso, tá? E ele teve como consequências o retorno da corte. Dom João ele teve que voltar, sob pena dele perder o poder lá em Portugal. Só quem não voltou foi o Dom Pedro, que vai se tornar o nosso Dom Pedro I, né? E ele vai permanecer aqui no Brasil na condição de príncipe regente, tá? A Portugal, né, no ano de 1821, e diante desse progressivo aumento da pressão para a recolonização do Brasil, ele vai ser o cara que vai proclamar ali a independência do Brasil no ano de 1822. Diria para vocês, galerinha, que essa permanência do Dom Pedro aqui foi exatamente em virtude de o processo emancipatório ele ser algo que iria acontecer de qualquer forma. Tá? O Dom João VI ele tinha esse entendimento. Né? O Dom João, então, pressionado pelos súditos, ele anuncia a partida dele, ele faz um decreto, ele entrega para o Dom Pedro a regência do Brasil. Pressentindo que era inevitável a independência, teve o cuidado de recomendar ao regente: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Então, ele tinha essa noção em virtude dos acontecimentos e da condição que a colônia havia alcançado nesse período aí da permanência da corte aqui. Ó. O embarque foi bastante agitado, né? As notícias se espalharam que os navios que conduziriam a corte estavam repletos de ouro, que o tesouro do Banco do Brasil teria sido saqueado, a agitação teria sido maior se não fosse uma ordem de dispersão violenta da população que se dirigia ao porto, feita pelo próprio Dom Pedro. Né? Mais um trecho aí do Laurentino, né, que retrata exatamente essa situação. Vocês vão ter a oportunidade de fazer uma leitura mais apurada disso daí. Tá? E o professor deixou algumas atividades, né, que vocês podem até observá-las depois, né? E caso queiram debater, a gente faz esse debate aí depois, quando a gente se encontrar na aula ao vivo. Bom, aí vocês me
provoquem lá para a gente poder fazer isso. Ou caso, né, vocês queiram, consultem aí o gabarito que está no final também. Né? Caso tenha alguma dúvida, né, que ficou algo que não ficou legal explicado pelo gabarito, é só entrar em contato com o professor. Certinho? Muito obrigado e até a próxima. Ao vivo daí, tá bom? Abraço.